na política internacional. Uma sucessão de crises, de eleições muito difíceis, de denúncias de fraude, como agora no caso da Venezuela, e como isso está trazendo uma série de problemas e desafios para o Brasil. O caso venezuelano é o mais grave e o mais importante da perspectiva brasileira, porque, ao contrário de uma crise como a guerra da Ucrânia ou como a guerra na faixa de Gaza, a Venezuela é muito próxima ao Brasil. Nós temos uma enorme fronteira com a Venezuela, de mais de 2.000 quilômetros, e nós sentimos de maneira muito profunda o impacto das crises venezuelanas dos últimos anos. É uma crise humanitária, com quase 8 milhões de imigrantes e refugiados, muitos deles que vieram buscar abrigo aqui no Brasil, e uma crise econômica. O PIB da Venezuela hoje é menos da metade do que ele era em 2013, quando Maduro foi eleito presidente, e a Venezuela chegou a ser um dos maiores mercados consumidores para os produtos brasileiros, e agora esse comércio é irrisório, né? Então, o Brasil perdeu muito com as várias crises da Venezuela. Perdeu do ponto de vista econômico, do comércio, dos investimentos, e sofreu os impactos também da crise humanitária, sobretudo por conta da questão dos refugiados. Então, é um interesse nacional brasileiro que a Venezuela consiga resolver os seus problemas políticos, que possa haver uma transição pacífica, que a democracia seja respeitada e que a Venezuela possa encontrar de novo o caminho de volta ao crescimento. E lembrando que a Venezuela já foi um exemplo na América Latina de um país muito estável democraticamente, lá nos anos 60, lá nos anos 70. Inclusive, foi muitas vezes um refúgio para latino-americanos que estavam fugindo das suas próprias ditaduras, principalmente no caso dos argentinos que lá buscaram asilo com muita frequência. Professor, do ponto de vista geopolítico, curiosamente, o Brasil, nessa questão da Venezuela, parece mais próximo dos Estados Unidos do que dos seus parceiros tradicionais do BRICS, né? A Rússia e a China, né? Como essa geopolítica interfere na posição do Brasil? E até que ponto essa estabilização a que você se refere, que sem dúvida nenhuma seria o desejável na Venezuela, até que ponto se chegará a essa estabilização com o Maduro? São ótimas perguntas, Josias. Primeiro, existe um ponto em comum entre todas essas crises que eu mencionei, né? Ucrânia, Gaza, Venezuela. E esse ponto de união é que nós temos, de um lado, nessas crises, Estados Unidos e União Europeia, e do outro lado, Rússia e China. Cada um desses dois grandes blocos apoia lados diferentes em cada uma dessas crises. E o Brasil nessa história? Acho que tem havido uma grande dificuldade por parte do governo brasileiro em conseguir encontrar o seu melhor posicionamento no meio desse mundo marcado por divergências tão grandes entre as principais potências. E no caso da Venezuela, isso tem se manifestado de uma maneira mais aguda, né? Como você bem mencionou, a posição brasileira de não ter reconhecido até agora a vitória do Maduro e estar demandando do governo da Venezuela a apresentação das atas eleitorais é basicamente a posição dos Estados Unidos, da União Europeia e de uma boa parte dos países da América Latina, sobretudo dos nossos vizinhos do Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai. Não? Então, há essa dificuldade brasileira, acho que ela é agravada por uma longa história de proximidade política, de aliança política do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores com o movimento chavista na Venezuela. Então, ao longo desses 25 anos em que o chavismo está no poder na Venezuela, nós podemos dizer que o presidente Lula é o líder democrático que mais apoiou e mais defendeu o chavismo. Mesmo nos momentos de maior autoritarismo, mesmo nos momentos de maior crise política na Venezuela, e isso tem se mostrado como um peso agora. Isso virou um problema político muito grande para o presidente Lula dentro do Brasil e na política externa, né? E por isso também todas essas tensões e controvérsias que nós estamos vendo desde domingo, desde a eleição venezuelana, né? Sobretudo por conta das declarações do presidente e da nota do PT com relação à eleição venezuelana, basicamente aplaudindo Maduro e parabenizando Maduro pela sua suposta vitória. Maurício, bom dia, Sakamoto aqui. Como é que você vê como possíveis desenlaces da situação hoje, né? Com o Maduro se autodeclarando presidente, né, reeleito, né?
E com o Padrino Lopes, né, o ministro da Defesa, né, em nome mais importante das Forças Armadas, dizendo que estão com ele, que as Forças Armadas estão com ele, grosso modo, quais são os desdobramentos possíveis, né, em torno disso, considerando que ele não vai abrir muito a mão disso, né? Qual que é a pressão possível, né, claro, e qual que é o desdobramento possível? Bom, começando por esse cenário político mais amplo, né? Essa eleição de 2024 foi aquela na qual a oposição venezuelana esteve mais mobilizada, mais forte, mais presente, muito mais do que nas disputas anteriores, né? Então, isso mostra uma mudança política muito significativa dentro da Venezuela. Mas havia também muita preocupação sobre a possibilidade de Maduro rejeitar esse resultado, rejeitar a vitória eleitoral da oposição, né? Como de fato é o que tem acontecido. E aí, será que ele consegue? Será que ele vai conseguir se manter no poder apesar dos resultados eleitorais, né? Por meio de fraude, por meio do apoio dos militares, né? E infelizmente esse risco é muito grande, né? Maduro tem um controle muito forte dos militares, das Forças Armadas, da polícia, né? E uma disposição de utilizar esses aparatos repressivos contra os manifestantes da oposição. Então, desde domingo, nós já tivemos mais de uma dúzia de mortos, né, em confrontos da polícia com os opositores. É muita coisa. Nós tivemos também prisões de alguns líderes oposicionistas. Então, é um cenário bastante grave, né? E qual seria o desfecho positivo? De que essa combinação de uma pressão internacional com a própria mobilização da oposição dentro da Venezuela levasse a uma transição pacífica por meio eleitoral de volta ao regime democrático. Isso já aconteceu em muitos outros países. Aqui mesmo na América Latina, a transição do Chile para a democracia foi feita por meio de uma eleição, né, um plebiscito no qual o general Pinochet foi derrotado, né? Aconteceu também em países como a África do Sul, como a Polônia. Então, é possível para um regime autoritário abrir mão do poder por meio de uma eleição, contanto que algumas condições ali sejam atendidas, né? Então, aí dentro, desculpa te interromper, dentro dessas condições aí, retornando e reforçando a questão dos militares, que você citou o Chile do Pinochet, eu achei ótimo o exemplo. Até para o Chile do Pinochet teve duas coisas, né? O Pinochet, ele continuou como o chefe supremo de Forças Armadas, depois virou senador, né? E, de certa forma, ele controlou as Forças Armadas por 10 anos, né? Até, na prática, bater com as canelas, né? Exatamente. Isso seria, tipo, uma forma de transição, ou seja, os militares continuarem com a sua influência sobre a oposição? Bom, o Chile pagou um preço muito alto pelo seu modelo de transição, né, que foi essa persistência de vários bolsões autoritários durante muito tempo. Até hoje, eu diria, né, é um problema grave no Chile, por exemplo, a manutenção da Constituição da época do Pinochet. Né, é uma crise política que os chilenos até hoje não conseguiram resolver. Mas com todos esses entraves, possibilitou uma transição, né? Ou temos o caso da África do Sul, que eu acho, inclusive, que é um modelo mais interessante, né, em que a Constituição sul-africana colocou ali várias proteções, várias garantias para a sua população branca, né, que tinha uma posição privilegiada durante o regime do apartheid e tinha medo que sofresse ali algum tipo de retaliação, de perseguição. Então, existem maneiras de negociar isso. Então, como seria no caso da Venezuela de hoje? Caso a oposição consiga, de fato, assumir a presidência, né, ela teria que lidar ainda com um Congresso, né, um parlamento majoritariamente chavista, com a maior parte dos governadores estaduais na Venezuela também majoritariamente chavistas, né? Quer dizer, não seria uma eleição em que a oposição levaria tudo. Esse poder político continuaria assim, ainda com um certo nível de distribuição, de equilíbrio. Isso pode ser algo favorável para o chavismo, porque se os chavistas entenderem que essa combinação de uma mobilização doméstica, uma pressão internacional ficou tão grande que eles não têm mais condições de se manter no poder, pelo menos eles teriam ali, né, algumas salvaguardas, algumas ressalvas ali para aceitar essa transição. O problema maior é qual seria o futuro do presidente Nicolás Maduro. Porque se ele abre mão da presidência agora, com a derrota eleitoral, ele provavelmente não perderia só o poder. Provavelmente também ele iria para a cadeia em algum momento, por conta das várias acusações que existem contra ele, contra a sua família. Então isso também é um fator que está preocupando muito. E eu até faria um paralelo entre a situação da Venezuela e de Israel.
né, porque o presidente venezuelano e o primeiro-ministro de Israel, eles são em polos ideológicos opostos, mas eles têm um conjunto de incentivos muito parecidos. Então, eles sabem que se eles saírem do poder agora, eles vão para a cadeia em pouco tempo. Então, isso no caso de Israel tem levado a uma série de decisões do governo israelense que tem aprofundado a guerra, que tem dificultado a possibilidade de um cessar-fogo, de um entendimento ali. E no caso da Venezuela, é essa total recusa do Maduro em aceitar a derrota, né, e fazer de tudo para permanecer presidente. E, professor, a gente... Por favor, Natália. Não pode seguir se for nessa linha ainda. Eu queria agregar mais um ponto aqui. Eu queria perguntar ao professor, porque eu compreendi das suas explicações que você considera que não são negligenciáveis as chances de que o Maduro se mantenha no poder, né? Que ele permaneça por muito tempo lá no Palácio Miraflores. E o que eu queria lhe perguntar diante do comportamento histórico do Lula, do PT, que tendem a contemporizar com ditaduras como a Nicarágua, a Rússia, Cuba, nós temos uma outra realidade hoje. Estamos vivendo num Brasil pós-tentativa de golpe do Bolsonaro, pós 8 de janeiro. Qual é o custo dessa contemporização hoje? Ele aumentou. Hoje, negligenciar o que está acontecendo na Venezuela tem um custo mais alto? Internamente, a gente percebe que tem. O Lula já está apanhando aí em redes sociais, muito provavelmente vai apanhar mais ainda, que o Congresso está voltando. Ele deu munição para os seus rivais, né? Do ponto de vista externo, da imagem da política externa brasileira, isso é um prejuízo muito grande, não? Perfeito, Josias. Você resumiu muito bem a situação, né? É um novo cenário. Então, se nós olharmos na política doméstica brasileira, o Lula foi reeleito em 2022 por uma margem muito pequena de votos, né? E muitos desses eleitores optaram por Lula porque tinham medo do autoritarismo sob Bolsonaro. Não são eleitores que concordam com a agenda histórica do PT, que apoiam o partido em tudo, e com muita frequência têm resistência a essas declarações do partido, por exemplo, em apoio a regimes autoritários na América Latina, né, ditaduras de esquerda como Cuba, Nicarágua, Venezuela. Então, esse cálculo mudou, né, e o eleitor está cobrando mais do presidente, está cobrando mais do Partido dos Trabalhadores, uma mudança de atitude. E do ponto de vista externo, houve também uma expectativa muito grande, sobretudo dos europeus e dos americanos, de que a vitória do Lula significaria uma política externa muito comprometida com democracia e direitos humanos. A meu ver, essas expectativas foram otimistas em excesso. O histórico do PT com esses temas é muito mais ambíguo na área internacional do que essas expectativas davam a entender, né? Mas isso tem se traduzido nesse ano e meio de novo governo Lula com uma série de desentendimentos do presidente com os seus parceiros na União Europeia e nos Estados Unidos, sobretudo pelo apoio do presidente Lula à Rússia, na questão da Ucrânia, críticas dele muito fortes a Israel, que acho que extrapolaram o que seria uma crítica legítima à conduta israelense na guerra, né? E isso se traduz também agora na questão venezuelana. Agora, a diferença é que no caso da crise da Venezuela, o Brasil é um ator muito importante, né? O peso do Brasil na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza, é menor, é secundário, mas na Venezuela é diferente, né? Então, o governo Lula tem trabalhado agora numa linha que é muito mais difícil. E, a meu ver, há uma certa diferença entre as declarações do presidente, as declarações do Partido dos Trabalhadores e o que é, de fato, a atuação dos diplomatas brasileiros nessa crise. Tem sido algo mais matizado. Por exemplo, é significativo que tanto os líderes da oposição venezuelana quanto governos muito hostis ao Maduro, como é o caso do presidente da Argentina, estejam elogiando a conduta brasileira na Venezuela e apostando numa certa mediação do Brasil. Tem esse esforço tripartite dos governos do Brasil, da Colômbia e do México em tentarem uma posição conjunta de negociação e pressão com relação a Maduro, que pode ser algo muito interessante, mas eu receio também que as declarações do presidente Lula, sobretudo seus esforços em normalizar a situação política na Venezuela, a conduta do Maduro, possam ter um impacto muito ruim, e que no final o Brasil aceite qualquer tipo de justificativa que Maduro apresente, mesmo que seja uma falsificação grosseira das atas eleitorais, por exemplo.
Esse ponto justamente que eu queria entrar, professor, você estava citando aí essa elaboração de uma nota conjunta, Brasil, Colômbia e México, as declarações de Lula, até do Petro também já fez, só que indo no outro caminho. Queria a sua análise nessas negociações. Parece que Lula vai ter ligações com os presidentes da Colômbia e do México hoje, mas eu queria acrescentar com vocês, e ouvir o Josias e o Sakamoto também, sobre essa expectativa que se tem hoje para que Lula converse também por telefone com Maduro a pedido da própria Venezuela hoje pela tarde, provavelmente que isso deve acontecer em algum momento. Como é que você vê, então, tendo em vista o peso do Brasil nessa discussão toda, as reuniões que ele deve ter, as conversas que ele deve ter com as lideranças de Colômbia e México e também agora diretamente com Maduro? O que a gente pode esperar de sair dessa conversa na linha do que a gente está conversando? É uma ótima questão, eu diria que é o desdobramento talvez mais importante para os próximos dias, né? E a Colômbia, o Brasil e o México são muito importantes na Venezuela por duas razões. Primeiro, pela sua proximidade geográfica com a Venezuela, né? Brasil e Colômbia fazem fronteira, né? Então tudo que acontece na Venezuela tem ali uma repercussão imediata, mas também porque nesse momento são países governados por presidentes de esquerda que historicamente têm uma posição de aliança, proximidade, simpatia com o chavismo, né? Mais que são presidentes democráticos, né? O presidente Lula, o presidente Petro na Colômbia, o presidente López Obrador no México. Então isso dá a eles uma legitimidade muito grande para conversar tanto com Maduro quanto com a oposição, e que é algo que, infelizmente, hoje muitos governos não têm mais, né? Então é uma diferença grande. No caso da Colômbia, esse fator é especialmente importante, porque a história da Colômbia e a história da Venezuela são muito interligadas. Então, a Colômbia, durante os seus longos anos de conflito armado, né, muitos colombianos buscaram refúgio na Venezuela. E nos últimos anos aconteceu o inverso, né? Muitos venezuelanos, mais de 1 milhão deles, moram hoje na Colômbia porque estavam fugindo ali do colapso econômico, do regime autoritário na Venezuela e várias coisas, né? Então tem ali esse elo muito forte. Agora, o caso do México é um caso muito interessante, porque a política externa mexicana é radicalmente contrária, historicamente, a qualquer coisa que soe como uma intervenção. Então, houve momentos, por exemplo, em que o México sequer reconhecia resultados eleitorais, porque ele achava que o mero ato de reconhecimento seria ali já uma interferência indevida, né? O que é algo que se explica por uma história muito traumática do México, com invasões estrangeiras, dos Estados Unidos, da França. Então, se o Brasil e a Colômbia conseguirem trazer o México para essa coalizão, isso vai ser uma mudança muito significativa. São os meses finais do governo López Obrador no México, né? Já tem uma presidenta eleita no país, a Claudia Sheinbaum, que vai assumir em breve. Então, é esperar também para ver o que vai sair dali. Mas se a gente tem a possibilidade de uma solução pacífica para a crise venezuelana por meio da negociação diplomática, ela virá dessa aliança tripartite Brasil, Colômbia e México.